Aleluia! Boa noite, queridos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Estamos iniciando mais um podcast aqui no canal. Hoje, assuntos extremamente importantes. Toda sexta-feira, você já sabe, estamos aqui. Seja bem-vindo. Fique à vontade, esse podcast é também seu. Você tem a oportunidade de comentar, de deixar aqui a sua palavra, até o teu testemunho muitas vezes, né? Então, em nome de Jesus, curta, compartilha. E hoje está comigo aqui o Diogo, também está comigo a minha esposa. E hoje eu tenho certeza que vai ser tremendo. Mas você já sabe, você já nos conhece. O canal aqui é um canal voltado para célula, para dinâmica, só que o Espírito de Deus está nos motivando a trazer um conteúdo toda semana a respeito de paternidade, de um Deus Pai. Eu tenho certeza que vai ser muito ótimo e maravilhoso para a sua vida. Então, não perca tempo, já bota o dedo aí nesse like aí. E se você ainda não é inscrito, chegou aqui de paraquedas, tá chegando com a gente lá pelo TikTok, tá vindo pra cá, se inscreva no canal, fique à vontade, que essa noite vai ser uma noite muito abençoada em nome de Jesus. Amém? Amém. Diogo, boa noite. Boa noite, pastor, pastora, pessoal que tá em casa. Nosso terceiro podcast aqui, nossa terceira sexta-feira. E eu creio que hoje também não vai ser diferente da outra semana, né? Semana passada foi bênção, foi top. E eu creio que hoje Deus ainda tem coisas para nos falar, que vai ser muito bênção, principalmente para quem tá em casa, né? Exatamente. Top. Amor, seja bem-vinda mais uma vez. É isso aí. Boa noite, pessoal que tá nos acompanhando aí. Creio que hoje mais um Pode Crer aí. Pode crer que você é filho. Pode crer que você é amado. Pode crer que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida ainda. Gente, olha só. Você que tá chegando agora, você que tá entrando aí, fica à vontade. Hoje nós vamos ler aqui Romanos 8. Pastor, Romanos 8. Vamos falar de filhos e herdeiros, né? Coisa maravilhosa, coisa top de Deus. Talvez você tá falando assim, pastor, qual é o propósito dessa live aí que vocês fazem, desse podcast toda sexta-feira? Qual é o propósito? Nosso propósito aqui é levar até você algo que o Senhor tem confiado ao nosso coração. As experiências, aquilo que Deus tem confirmado profundamente ao nosso coração. O nosso intuito é que você seja alcançado aí. Eu ministrei há uns dias atrás, eu falei, nós ainda estamos correndo atrás do corredor, do vale, do lenço ungido, da bombona d'água, da bênção e do milagre. Mas nós estamos aí, muitas vezes, desconhecendo que somos filhos e essa paternidade de Deus nos dá muita coisa. Então, hoje eu quero ler com vocês aqui Romanos 8, 12. Romanos 8, 12. Diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês vivem segundo a carne, caminharão para a morte, mas pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Cara, muito forte o que está escrito aqui em Romanos. Eu quero iniciar esse podcast, fazendo aqui uma oração em nome de Jesus para que você seja alcançado aí, que o teu coração seja alcançado e que assim seja. Vamos orar, querido? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o teu Espírito, Senhor, possa visitar, Senhor, lugares, coração.
Pai, nós sabemos que tem muitas pessoas que estão, Pai, caminhando, Senhor, longe daquilo que o Senhor tem como propósito para a vida de cada um. Pai, que o Teu Espírito, Senhor, desperte no coração, Senhor, esse chamado de ser filho, Pai. Nós não estamos aqui apenas para Te servir, mas fomos chamados para desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já tem conquistado para nós. Nós não buscamos o Senhor pelo aquilo que o Senhor pode nos dar, mas pelo aquilo que o Senhor é para nós. Pai, nós queremos que em nome de Jesus, que essa live possa tocar em lugares, em corações e que chaves possam ser destravadas, meu Deus, que assim seja, Pai, em o nome de Jesus. Queridos, vamos lá. Romanos 8. Romanos fala de algo muito importante, fala de paternidade. Talvez você fale assim, pastor, como assim paternidade? A gente já falou em alguns podcasts aqui sobre a orfandade, sobre a rejeição, sobre muitas coisas que as pessoas sofrem, né? E quando Paulo fala que nós não somos, nós somos herdeiros, ele está nos colocando na posição de filho, né, Diogo? O Diogo, para quem não sabe, o Diogo passa muita gente hoje, durante a semana, por ti ali, né, Diogo? Sim, sim. E quantas pessoas que só no falar a gente já identifica que precisam de restauração, né, na área da paternidade. E só pelo falar, né, às vezes, como na palavra mesmo já diz, né, que o nosso falar denuncia, né, muitas coisas que talvez a gente esconde. E como eu disse na outra live, né, que a gente fez semana passada, essa área da paternidade, na verdade, é o início de muitos problemas que talvez a gente desconhece, né? A origem, como aconteceu, e a gente vai levando de uma maneira assim que parece que é normal. Mas só que quando envolve algo que é dentro da raiz, está envolvida a parte da paternidade. Então, eu sou barbeiro, eu atendo adolescente, atendo pai de família, atendo, né? A maioria ali são homens, né? O meu foco ali na barbearia é homens. E engraçado que eu atendi uma vez um rapaz e eu meio que instiguei ele, né, nessa área da paternidade, porque eu perguntei para ele como é que tava o pai dele. E a forma como ele respondeu, não, o pai tá bem, tá legal, tá bem. Já trocou já saiu do papo, mudou o assunto. Já saiu dali. E você vê que eu via que era um jovem que ele não tinha aquela confiança, ele não tinha aquela firmeza no falar, ele era meio inseguro e tal. E naquilo ali eu acabei identificando que talvez era a ausência de um pai, né? A ausência daquele pai de estar por perto, de estar conversando e tal. E a gente está sempre batendo nessa tecla. Às vezes pode parecer que é um assunto repetitivo demais, a paternidade, mas só que é através daí que Deus já começa a agir, né? E agora, como o pastor leu sobre, além de ser filho, é herdeiro, né? Além de ser filho, é herdeiro. Além né? de ser filho, é herdeiro, co-herdeiro em Cristo Jesus, né? Em tudo que Cristo conquistou. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós temos toda a herança que Ele conquistou, somos co-herdeiros com Cristo, né? Então, eu creio que esse assunto, às vezes o pessoal fala, fazendo um podcast para se aparecer, coisa parecida. Não, é um assunto que eu creio que transforma vidas. Sim, imagina. Na verdade, a gente fala de paternidade. Não é uma paternidade humana que estamos falando. Isso. Nós estamos falando de um Deus que é perfeito, de um Deus que estabelece uma paternidade diferente daquela que a gente conhece. Porque a gente leu aqui, nós somos herdeiros e co-herdeiros, né? Aqui no Brasil não tem a cultura, né? Para você que está assistindo, aqui o Brasil, 500 e poucos anos aí, o Brasil ainda não tem uma cultura de herança muito forte, igual outros países, né? Então quando fala assim, olha, você é filho e você também é herdeiro, aí a pessoa pode pensar, mas eu sou herdeiro, mas herdeiro do quê? Herdeiro do quê? Tipo, né? Por não saber do que é herdeiro, a pessoa vive uma vida mendigando. Aqui que nós conversamos, né? Isso. Buscando a bênção, né? Porque buscando o milagre, né? Porque, na verdade, a mentalidade é o quê? A herança de Deus é o quê? Né? Um bom carro, uma boa casa, financeiro. Mas Deus, ele é espírito, né?
Então, assim, ele pode nos abençoar, sim, só que às vezes a gente busca uma herança que é terrena, não é uma herança espiritual. A herança que Deus tem para nós, imagine, né, quando aqui, né, na Terra, se a gente herda alguma coisa dos nossos pais, uma herança, né, vai ser o quê? Física, vai ser terrena. Mas o nosso Deus Pai é um Deus espiritual, espírito. Então, a nossa herança vai ser o quê? A nossa herança vem de tudo aquilo que Deus é. Sim. Tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele pode, né, fazer. O problema nosso é querer a nossa herança, uma herança terrena. E a herança de Deus não é a terrena, né? O caráter de Deus, os atributos de quem Deus é. Essa é a nossa herança. Tá, mas tipo assim, por mais que as pessoas, a gente sabe que não é algo terreno, que Deus está estabelecendo algo espiritual, mas mesmo assim, hoje o que é oferecido, irmão, por isso que nós aqui, a gente tem batido sempre nisso. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui hoje? O que nós estamos fazendo dentro de uma igreja? O que nós estamos buscando aqui? Porque às vezes a gente fala assim, eu tô aqui porque eu quero resolver minha vida financeira, eu quero mudar a minha história, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa. Só que quando Deus fala assim, quando o apóstolo Paulo fala, vocês são filhos, são herdeiros, são co-herdeiros, né? Ser herdeiro é ter direito de uma parte da herança. Co-herdeiro é desfrutar igual com todos. Então, assim, hoje ele fala assim, a gente perde tempo dentro de uma igreja muitas vezes, não que ir para a igreja é algo ruim, é maravilhoso, eu sou pastor de igreja, eu quero ver a igreja cheia, mas muitas vezes a pessoa vem com o intuito errado, né? Durante muitos anos as pessoas falaram assim, vem buscar a tua bênção, domingo que vem é o dia do teu milagre, e às vezes a pessoa se motiva em só buscar algo superficial. E aí, as pessoas não querem tocar em raízes, em sarar rejeições, sarar mágoa, por quê? Só quer receber, né? Só dá o que as pessoas estão pedindo. E aí, as pessoas estão vivendo uma vida sem identidade, ninguém sabe mais quem são. Se tu sabe que tu é filho, tu para de entrar na fila do pedicho. Sim. Entende? Uhum. Tu espera no pai. O pai é o pai de provisão. Então é isso, né? Então hoje, não saber que é filho é deixar de desfrutar. Né? E o comecinho ali que o pastor leu diz aqueles que são guiados pelo Espírito. Então há uma diferença. Todos são filhos. Aqueles que acreditam, né, em Jesus, no sacrifício, né? Nós fomos reconciliados com Deus ali, a partir de Cristo. Então, assim, ali diz aqueles que são guiados pelo Espírito. Porque a dificuldade nossa hoje é qual? Ser guiado pelo Espírito. Porque o mundo fala uma coisa, nós pensamos outra, televisão fala uma coisa, Sim. Internet fala outra. Cada um tem uma opinião, assim, né? A pergunta é, nós estamos sendo guiados por quem? Quem está nos guiando? A palavra vai dizer que é aqueles que são guiados pelo Espírito. Esses, né, recebem a identidade de que é filho. Então, é importante a gente buscar andar em Espírito. Né? Porque é o Espírito Santo que vai nos convencer, né? do pecado, do erro, da justiça. É o Espírito Santo que vai nos guiar para o caminho certo. É o Espírito Santo que leva até a palavra de Deus, o entendimento na nossa vida. Então, é o Espírito Santo. Então, olha a importância da gente ser guiado por ele. Porque a palavra diz que é o Espírito de Deus que testifica. É ele que nos convence, é ele que diz assim, você é filho. Então, se o Espírito Santo não ser o nosso guia, aí é um problema. Aí a gente vai andar perdido. Aí a gente não sabe quem a gente é. A gente não sabe o que fazer, não sabe como caminhar, como, né, resolver a situação. Porque, às vezes, nós não temos nenhum guia. Ou, né, independente, às vezes nós mesmos queremos ser o nosso guia, nós queremos resolver a nossa vida, a nossa história, nós queremos descobrir quem nós somos sozinhos. Mas é o guiado. Aí vive um conflito de identidade, né? Que uma hora tenta uma coisa, outra hora tenta outra hora tenta outra, pra ver onde é que se encaixa. Mas a palavra vai dizer que a gente tem que ser guiado pelo Espírito, que é ele que vai confirmar no nosso espírito que nós somos filhos.
Então, caminhar com o Espírito Santo de Deus nos traz várias revelações. Vai nos capacitar, né? Porque andar no Espírito vai fazer isso. Ah, mas eu me sinto assim, eu me sinto um derrotado, eu me sinto humilhado, eu me sinto o último da casa. Mas quando a gente é cheio do Espírito Santo, né? Algo muda, transforma, né? Aquilo que o medo se transforma em coragem, né? Mas na verdade, mas quando a gente fala assim, eu sou filho, às vezes as pessoas têm uma falsa impressão de que ser filho, você nunca vai viver nada de dificuldade e nunca vai passar nenhum tipo de problema. Sim. A gente veja na parábola do filho pródigo, 2 filhos junto ao pai, um deles pediu a herança e saiu, o outro ficou dentro de casa, né? Os 2 eram filhos. Um viveu uma experiência diferente. Sim. Então, eu sou filho, mas eu não vou viver a mesma vida que outro. Por quê? Porque o meu comportamento determina quem eu sou no pai. O pai é um para todos, mas o meu comportamento define quem eu sou. Sim. Então, as minhas escolhas vão me levar a ter algo a mais do pai ou não ter. Da forma que eu olho para ele, se eu olho para ele como um Senhor, um Deus que tudo faz e tudo pode, um Deus distante, eu vou trabalhar para ele, a ponto de falar, o Senhor nunca me deu um cabrito. Então, eu sou que tipo de crente que eu sou? Eu sou aquele crente que eu venho na igreja em busca de um milagre. Então, eu não me preocupo se vai ter um corredor do vale do sal, se vai ter uma rosa ungida, se vai ter um lenço. Eu só quero a minha bênção. Esse tipo de filho não conhece o pai. Agora, o que conhece o pai, por mais que ele desperdiçou muita coisa na vida, ele fala, eu vou voltar para casa do meu pai. Ele sabe que no pai ele tem muito mais do que ele tem no mundo. Então, às vezes a gente acha que quem tá lá fora, que recebeu algo de Deus, a gente acha, eu tô no culto todos os dias, pastor. Então eu sou mais crente do que aquele irmão lá que veio ontem, veio hoje. O pai é um só. É o mesmo, né? É o mesmo pai. Por isso que tem pessoas que chegam hoje na igreja e se derramam assim, você veja, nossa, como tá fluindo. E pessoas que já estão cascudo dentro da igreja e não flui. Por quê? Porque se acostumaram com a presença. Tipo, é mais um culto. Ali, né? O irmão ali, né? Ficou assim, pai, tu não me desse nada, tô esse tempo todo contigo, tu nem me matou um cabrito lá pra me festejar. Aí o que o pai disse, tudo é teu. Tava aí, é só desfrutar, era só pedir, era só querer, é só entender que era, né? O filho não tava entendendo que era dele, né? Ele tava com um comportamento de servo, esperando o pai dar alguma coisa pra ele. Esperando, esse comportamento, a gente acha, mas esse comportamento eu não tenho. Mas às vezes a gente faz de um culto um pedicho, desconhecendo a identidade que temos de filho. Né? Quer ver uma coisa? Eu quero... Amados, olha só. Eu quero encorajar você que tá aí na sua casa, você que é aqui da região, você que mora em outro estado, você que nos acompanha fora do Brasil também, né? Eu quero te encorajar a comentar aqui sua cidade, de onde você mora, se você, né, se você interaja conosco aqui nesse podcast, que é muito importante, né? Tem algumas pessoas que já estão conosco. Consegue colocar para nós aí, Ana Paula? Aí, ó. Carlos Alberto Vieira, né? Carlos Alberto Vieira, da Quadrangular, vamos ver se eu consigo ler o nome aqui. Paraopeba, é isso? Paraopeba. Abraço pra todo mundo aí, né? Sou fã de vocês. Grande abraço aí pra ti, Carlos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tem mais alguém aqui? Vamos ver com a gente aqui. A Tatiele Cardoso. Tatiele Cardoso é minha irmã, né? Que Deus abençoe, Tatinha. Tá dando boa noite aí. A Jéssica, minha cunhada, que agora também tá com o neném aí na barriga, já tá, né? Você titia. Dando boa noite também. A Julie tá ali acompanhando também. A Ana Paula, que tá aqui com a gente nos bastidores. A Cindy, né? Tá lá também acompanhando. E o Diogo também tá aqui com a gente. A família Somos Filhos. Família Somos Filhos tá aqui. Show de bola, né? Então você que tá entrando agora, comenta aí que o teu comentário sai aqui embaixo, vai ser bênção demais. Hoje o assunto, estamos falando de herança, de ser filho, da importância de ser filho. Eu iniciei falando que o Brasil não tem uma cultura de herança, né? A maioria das pessoas hoje que tem herança, eu vou receber uma herança.
Você já notou que a maioria das heranças hoje criam muito mais confusão dentro de uma família, porque um quer pegar isso, um quer ficar com aquilo, outro quer ficar com aquilo outro. Então não tem aquela cultura de herança, né? Não tem aquela cultura de herança. Mas quando Deus fala assim, vocês são filhos, vocês são herdeiros, ele tá falando assim, eu quero tirar você dessa condição de pedicho e trazer você para a condição de filho, onde você não vai só pedir, você vai desfrutar. Isso é maravilhoso. E eu tava lendo aqui agora esse verso aqui de Romanos, que Jesus na palavra diz assim, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Então aqui eu entendo que a palavra já diz que de escravo a gente se tornou filho. E quando a gente era escravo, a gente tinha uma herança de carnalidade, né? Porque tudo que a gente praticava, né, a gente era escravo. Porque a palavra já diz que um homem ele é dominado, ele é escravo pelaquilo que domina ele. Então ele tinha o viver dele era de escravo. E através de Cristo ele nos chamou para ser filhos. E quando a gente vem para ele, a gente vem já com uma herança diferente. Exato. Já é mudada aquela herança. Então, até quando a gente passa por algum momento difícil, né, seja em questão financeira, seja qualquer outra situação. De saúde também. A gente entende, né, quando tem a mentalidade de filho, que Deus ainda continua sendo pai. Mesmo a gente estando na doença, claro, na fome, sim, na dificuldade, né? Porque não podemos medir Deus pelo que a gente está sentindo naquele momento, porque ele é imutável, não tem mudança nele. Ele não vai mudar, né? Ele não vai mudar. Então tá um deserto, tá difícil, nada tá acontecendo, nada tá movendo, mas eu sei que eu sou filho. Exato. Tá, mas uma pergunta pra vocês aí. Todas as pessoas são filhas de Deus? Quem é criatura, quem é filho, quem é servo, como é que... Não, a palavra de Deus diz que todos aquele que nele crê, esse ele deu o direito de ser chamado filho. É difícil tu falar assim, que hoje tem aquela cultura de falar assim, todo mundo é filho de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Mas espera aí, nem todos são. A gente é criatura, se torna filho quando crê. É por aí que vai. Agora, dizer, eu sou filho de Deus e tal e coisa. Somos criatura. Nós passamos a ser filho quando cremos em Jesus. Por quê? Porque quando cremos em Jesus, o que Jesus fez na cruz foi um resgate. Foi falando assim, eu tô tirando vocês do reino das trevas e eu tô adotando vocês. Sim. Então, João 3,16 fala que Deus amou o mundo. E quando ele amou o mundo, ele entregou o seu filho, o único filho. Ele abriu mão de ser o único para ser o primeiro. Primeiro de quê? De muitos, porque através do sacrifício de Jesus, a adoção acontece. Então, se eu não creio que Jesus morreu na cruz, que ele é meu salvador, é difícil eu falar que Deus é meu pai. Eu desconheço, porque Jesus ele já afirma, quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o caminho. Né? Então, essas condições nos garantem a filiação de Deus. Né? Filiação de Deus. Por isso. Tem um pessoal nos acompanhando lá no Instagram também. Sejam bem-vindos aí. Você que não está acostumado com a live aqui na sexta-feira, toda sexta-feira nós temos live aqui no canal, aqui no Instagram e no canal do YouTube Ranieri Cardoso, tá bom? Nos acompanhe, esteja com a gente. Se você quer assistir nós lá no YouTube, entra lá, o link tá aí na bio, na descrição. Entra lá, nós estamos ao vivo, uma grande bênção. Seu comentário daqui a pouco aparece aqui na live, vai ser show de bola. Amor, desculpa, eu te cortei. Nós estávamos falando sobre a questão de ser filho e viver dificuldade. Se Deus é meu pai, dono de tudo, por que eu passo dificuldade? Né? As pessoas podem perguntar isso, né? Se eu sou herdeiro, né? Exato. Cadê o meu milagre? Né? Cadê a herança, né? Mas antes, pastor, quando falou ali, co-herdeiros com Cristo. Por isso que tudo está relacionado a Cristo. Né? Para a gente se tornar filho de Deus, nós precisamos reconhecer Jesus. Por isso que ele diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, nós estamos ligados. Então, tudo, os nossos frutos, tudo aquilo que vai gerar na nossa vida é por causa da videira. É porque nós estamos ligados em Cristo. Por isso que a herança, né? Somos co-herdeiros com Cristo, porque nós somos ligados. Sem ele,
não teria esse acesso sem ele. Deus não seria o nosso pai, sem ele não teria o resgate, a reconciliação, a adoção, né? Existem muitas pessoas que são adotadas, né, pastor? Sim. E tem esse sofrimento, essa dor de não conhecer o pai, não conhecer a mãe, né? Por mais que recebe aquele amor, sempre tem isso, né? E eu sempre falo, algumas pessoas que eu conheço que são adotadas, eu falo isso. Você sabia que a gente é adotado também por Deus? Deus, ele é pai. E nós somos seus filhos adotados. Porque às vezes a gente quer ser o filho legítimo, né? E a gente não é. A gente é adotado através de Jesus Cristo. Então, a nossa vida, ela tem que gerar gratidão a todo tempo. Porque quantas coisas Deus restaurou na nossa vida através de Jesus. O que Jesus fez por nós. Em Hebreus vai dizer que ele é o mediador, né? Jesus, ele interveio por nós. Em Hebreus, eu acho tão interessante que ele vai falar que Deus, ele fez uma nova aliança através de Jesus. E por que Jesus precisava morrer? Porque todo o testamento, para ter validade, a pessoa tinha que morrer para validar, né? Hoje em dia é assim, né? Se você, para receber a herança, seus pais, né, precisam morrer para você receber. Então Jesus, ele morreu pelos nossos pecados e ele morreu para testificar esse testamento, para confirmar, para dizer assim, Isaías já falou, né? Para que vocês possam ser herdeiros. Herdeiros comigo, né? Porque através de mim. Por isso que hoje a gente vive pela graça. E às vezes a gente quer obedecer, cumprir as leis, né? Ali que tava falando, se a gente começar a agir pela carne, andar pela carne, o nosso entendimento, eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, são leis, são regras. E a gente tem um comportamento de escravo. A gente tem um comportamento de servo. A gente tá aqui para obedecer o Senhor. Mas se a gente é filho, nós vamos receber essa herança através de Jesus Cristo. Então, o reconhecimento de Cristo na nossa vida. Então, a gente vive por gratidão a Ele. Então, assim, mas então eu vou fazer tudo o que eu quero? Não, agora tu morreu para ti e vai viver para Jesus. Então, Ele é o nosso espelho. Jesus, Ele é o nosso exemplo. Então, tudo que Jesus fez, a gente tem que olhar assim. Né? Quantas vezes eu sempre faço isso. Quando eu tenho que decidir alguma coisa, responder alguma coisa, eu paro e penso, Jesus... O que ele faria, né? O que tu faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar, né? Porque eu quero fazer o que ele fazia. Eu quero imitar ele. Eu quero ser parecido com ele, né? Porque viver pela graça é isso. É tu saber que tu recebeu um presente, um dom gratuito de Deus, a graça, né? Um presente de Deus através de Jesus Cristo. Só que a gente tem que dar uma resposta, né? Aí é que vem a herança na nossa vida. Então nós vamos desfrutar da herança. Que herança? É algo espiritual, é algo de Deus, o caráter de Deus na nossa vida. Então a gente tem que transmitir, viver essa herança é viver isso. Mesmo em dificuldade, eu tenho alegria, porque eu não tô vivendo aqui pela carne, eu não tô vivendo pelas coisas da terra, eu tô vivendo a herança. Mas tirar isso da mente das pessoas... né? A maioria das pessoas que me acompanham aqui no canal, elas não sabem o meu testemunho nem a minha história de vida. E por que eu sou pastor da Somos Filhos Church, né? Há muito tempo atrás a gente começa a pensar assim, pastor, por que somos filhos, né? A igreja que eu pastoreio, somos filhos. Por que, pastor? Então assim, eu comecei a ter um entendimento de que as pessoas estavam sendo vivendo superficial. Como assim? Muito na carne. Mas a gente acha que viver na carne é só pecado, né? É só pecado. Ele tá na carne, é pecado. Não, na verdade, muitas vezes a pessoa leva o viver na carne não só pro lado do pecado, mas pro lado da conquista, né? A fé, por exemplo, a fé, ela não é para conquistar. A fé nunca foi para conquistar. A fé sempre foi para suportar. Então, assim, como que está sendo usada a fé nos dias de hoje? Tenha fé, querido. Deus vai fazer algo incrível na tua vida, vai te prosperar, vai fazer você crescer do pó, vai fazer a tua empresa prosperar. É sempre prometendo uma prosperidade mundana, algo na carne. Então ninguém está muito preocupado se tu tem dores emocionais, se tu carrega rejeição, se tu tem feridas na tua alma, se você nasceu num meio familiar totalmente corrompido. Essas coisas a maioria das pessoas não se preocupam. E Deus está levantando em vários lugares desse país focos de avivamento, apresentando um Deus que não quer só servir e dar muita coisa.
É um Deus que está mais interessado em derrubar o teu coração do que derrubar você fisicamente dentro de uma igreja. Nós vivemos há muito tempo, né? Aquela receba a glória de Deus, receba a graça de Deus, e a pessoa caía na unção. Nada disso foi em vão. Mas o que eu tô falando aqui é que hoje o intuito de Deus é nos derrubar por dentro, cara. Né? Eu conheço pessoas que, nossa, queimavam na presença do Espírito Santo e hoje são desviados. O que aconteceu? Né? Nós cantamos canções que é assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Mas não é essa a realidade que nós vivemos hoje dentro das igrejas. Por quê? Porque a pessoa é cheia da presença hoje, mas amanhã ela sai fora como se Deus não existisse. Por quê? Porque algo superficial foi apresentado. Pega aqui o teu milagre. Hoje é o dia da tua cura. Há mais de 4 anos atrás, eu ministrei uma palavra, eu falei assim: irmãos, o que você veio fazer aqui? Em busca da tua cura? Em busca do teu milagre? Aí a pessoa: pastor, eu vim em busca do meu milagre. Então se Deus fizer hoje, você não vem mais? Se Deus te curar agora, você não vem mais na igreja? Aí a pessoa: mas daí não é bem assim, se ele me curar eu venho. Não, querido, você já tá falando que você tá aqui pela cura, né? Que muitas vezes se a pessoa não recebe o que veio, daí não volta mais, Abandona. porque Deus não fez, né? Porque se ela quer só a cura, lá na Macumba oferece a cura, lá na Espírita oferece a cura, qualquer lugar tem oferecido cura. Então se tu veio por causa de uma cura, Deus, ele pouco importa o Deus, pode ser qualquer Deus. E não é esse o propósito, né? Então se tu é filho, tu fala assim: eu quero desfrutar, eu quero estar junto. Mas tu tá vivendo uma vida aí meio difícil, as coisas tão ruins pra você. Não, tá ruim, mas o meu pai me ensina muito mais com não do que com sim. A gente cresce, né? A gente cresce com os não do que com os sim. Deus é um Deus de não. A gente tem um livro muito bom, que eu acho que foi a pastora Helena Tanuri, é isso? Se não me falha a memória, que ela indicou aquele dia que teve ali, que ela falou: um Deus que destrói sonhos. Meu Deus, que Deus é esse que destrói sonhos? Mas é um livro, leia: um Deus que destrói sonhos. E a gente está acostumado a falar: receba o milagre, receba a cura, receba a promessa. Nesse domingo não teve milagre, mas domingo que vem, venha que Deus quer falar com você. Amados, o nosso propósito aqui não é te deixar diante de um Deus superficial. Talvez você que está me assistindo, você carrega mágoas no teu coração, rancores, falta de perdão, está sofrendo, que bens e pertences nesse mundo inteiro não vai suprir essa necessidade. Então a promessa é: Deus quer mudar a tua história. Em nome de Jesus. E como é importante quando a gente entende que é filho, a gente começa a viver uma maturidade diferente. Né? A gente começa a notar que tudo já é nosso. Né? Na verdade, tudo já é nosso. Então a gente consegue, por exemplo, contemplar um dia que parece que é mal, mas não é mal. A gente consegue ser mais grato, até pelas coisas que não dão certo. A gente consegue ser humilde, porque muitas vezes a gente quer ser o primeiro, mas muitas vezes com a palavra a gente tem que ser o último. Então a gente consegue reconhecer Cristo em tudo. A gente tem um coração mais sensível, um ouvido mais sensível. A gente olha para dentro e vê o quanto a gente precisa dele, porque a gente não é nada. Porque ele nos amou ainda quando a gente era inimigo dele. E além de nos fazer filhos, ele fez amigo. Então, se ser filho já é extraordinário, agora um filho e amigo, um pai que está sempre perto. Aquele pai que não tem apenas o papel de pai, ele tem um papel de amigo. Então, muitas vezes ele vai te aconselhar como amigo e também ele vai te repreender como pai. Então, quando a gente entende, eu me converti em 2013, no encontro com Deus. E no meu coração inocente eu só servia. Eu queria ser o primeiro a chegar na igreja e o último a sair, porque eu tinha um coração inocente. Eu ainda estava tomando o leite do evangelho, não estava no sólido ainda. E eu estava servindo, era só servir. E eu creio que Deus recebeu o meu serviço. Imagina, ele recebeu. Porém, ele queria que eu desfrutasse o que realmente eu era nele, filho, né? Então, mesmo eu servindo naquela época,
muito bom, e Deus estava recebendo, mas teve situações que eu fiquei bravo com ele, chateado com ele, mesmo eu servindo na casa dele. Porque tinha coisas que eu participava de campanhas, por exemplo, que quando não acontecia o que eu colocava dentro do papelzinho da campanha, o meu pensamento sobre Deus mudava. Porque... Foi um Deus que não fez, né? Não fez. Só faltou dizer aquela... Olhar assim, não gosto mais de ti, igual... Então olha só como é o negócio. Tô bravo contigo, igual os filhinhos. Eu fazia a campanha, né? Colocava lá 7 dias. Eu era inocente. E Deus poderia, fazer o milagre, fazer acontecer. Pela minha inocência, ele faria. Mas só que eu tava deixando uma brecha. Então, tudo que eu tava anotando ali não tava servindo. Na verdade, eu me lembro também. Eu me lembro que, sendo pastor, sem muito entendimento, eu fiz durante muito tempo. Amado, assim, o que a gente tá falando aqui não é ir contra a sua denominação, não é ir contra aquilo que o seu pastor prega, né? Não é isso o nosso intuito aqui. Nosso intuito aqui é apresentar o que a gente tá vivendo agora. É o que Deus tá fazendo conosco aqui. Então, assim, o que eu penso? Eu me lembro, Diogo, eu fiz muitos anos algo chamado projeto de vida. Muitos anos. Muitos anos não, 2, 3 anos também. Não foi muito tempo assim também, não. Mas foi, 2, 3 anos aí fazendo projeto de vida. E eu queria que... O meu intuito, o meu desejo era que se realizasse realmente o que eu coloquei ali naquele papel. Deus, tu vai fazer algo pra mim nesse ano. Tu vai ter que fazer algo pra mim. Eu coloquei ali isso, eu quero isso esse ano. Como se aquele papel fosse um contrato. Um contrato, estabelecer um contrato. E aí o que acontece? Aí eu comecei a perceber que aquilo ali estava impedindo Deus de agir, porque a minha mentalidade é falha, é fraca, é pequena. Então eu colocava Deus, daí tava ali, na área da prosperidade, Deus abre as portas da empresa, na área da saúde, Deus não sei o que, a área do sentimento. Então assim, tu estabelecia algo que tu limitava Deus naquele papel, né? Mas era um projeto de vida pro ano tal e era aquilo ali que tinha que acontecer. Mas de fato, algumas coisas não aconteciam. Por isso o entendimento de filho. Não, eu não vou limitar Deus nas minhas ações. Não, Deus, fica à vontade. Teve um projeto de vida que eu botei assim, Deus, saúde, tu sabes. Financeiro, tu sabes. Porque eu não quero me frustrar, vamos supor assim, ele não fez o que eu botei no papel. Aí, de repente, que Deus é esse? Ele não fez? Né? Então, Deus é muito mais do que... Deus não cabe numa campanha de 7 dias. Né? Porque justamente... E parece que não é ir contra, né? Que na verdade, quando a gente fala assim de campanha e tudo mais... Nós já temos direito, já tá tudo. E às vezes também é uma posição nossa para que algo venha a ser mudado também. Então, tipo assim, eu vou fazer vou fazer um voto, uma campanha, por exemplo, para, vamos dizer, para eu ter um namoro, para eu conhecer alguém, né? Mas só que se eu já fosse alguém em Deus e saber esperar, as coisas acontecem no natural. Né? Não precisa, porque o Senhor, a palavra já diz o quê? Que quando a gente estava no ventre, Ele já nos predestinou para algo nele, uma história feita por Ele, escrita por Ele, já planejada por Ele. Foi isso que Ele disse para Jeremias: eu já te conheço no ventre, eu sei quem você é. Então não precisa você querer fazer algo para mostrar quem você é, porque eu sei quem você é. Antes de ser formada no ventre, né? Ele já nos conhecia já. Então, antes que saia até uma palavra da nossa boca, ele já sabe. Então, hoje, no que a gente está vivendo aqui nesse momento, é algo assim que é uma liberdade. Porque a palavra diz o quê? Que ele nos chamou para a liberdade. E essa liberdade é com o entendimento de que somos filhos. E se a gente tiver esse entendimento, vamos viver a liberdade em Deus. Até no dia mal também. Claro. Porque a palavra diz que o dia mal tá para todo mundo. Jesus fala, basta a cada dia o seu mal. Então até no dia mal a gente vai entender, não, o Pai tá comigo. Ele não vai me abandonar. Que às vezes a gente tem aquela mentalidade, né? Que
Deus é tudo, só vai acontecer coisa boa, né? Se a gente tá em Deus, só vai acontecer coisa boa. A gente vai estar... a gente não corre risco de passar nenhuma dificuldade, nenhum problema. Mas se Deus, ele é pai, ele sabe dizer não. Ele sabe dizer até aqui tu vai, mais pra frente tu não vai. Não é o tempo ainda. Aham. Então, às vezes as pessoas não entendem. Mas hoje nós estávamos conversando sobre isso, né? Da gente ter uma maturidade de um entendimento que Deus é um Deus de cura, mesmo se eu estiver doente. Mesmo se eu estiver doente. Deus é um Deus que prospera, mesmo eu estando, né, ruim financeiramente. Deus é um Deus que restaura, mesmo eu estando quebrado, né? Mesmo que eu tô com algum problema. Ele continua, ele é maior do que o nosso pensamento, ele é maior do que o nosso entendimento, ele é maior que nós. E às vezes a gente diminui tanto Deus, né, no nosso entendimento. A gente quer explicar as coisas de Deus, e as coisas de Deus não se explicam. Pois é. Aquele dia eu preguei, eu falei assim, pastor, o senhor não tem uma oração forte? Irmão, o que é uma oração forte? Aquela, em nome de Jesus. Assim, irmã, isso é uma oração alta, né? Ah, pastor, mas eu queria uma oração forte. Uma oração forte é uma oração com fé, né? Ela pode ser baixa, ela pode ser chorando, ela pode ser em gemidos, né? Então, às vezes a pessoa, ela quer um super-herói. Alguém que, uau, cara, Deus entregou a chave dos céus na mão da igreja. Ela não entregou na mão do pastor, da pastora, do presbítero, do diácono, entregou na mão da igreja. Então a igreja tem, ela tem essa carga profética. Então Deus falou assim, ó, vocês não são só qualquer um, vocês são filhos. A terra clama, a Bíblia diz, a terra clama pela manifestação dos filhos. Não é dos crentes, é dos filhos. Então hoje, todo esse mal, todas essas coisas que estão acontecendo, é por quê? Porque precisa acontecer um despertar dos filhos. Eu quero encorajar você que está nos assistindo. Às vezes você olha assim, ó, mas quem são essas pessoas que estão falando ali, né? Eu quero dizer para vocês que a gente carrega algo da parte de Deus, algo muito simples, mas ao mesmo tempo algo libertador. Eu vivi durante muito tempo debaixo de atos, de campanhas e campanhas e campanhas, entregando lenço, entregando água ungida, óleo ungido, pano ungido, e nada contra quem faz isso hoje. Eu tô falando de que Deus trouxe um entendimento para mim. Ele falou, filho, você não precisa disso. Você tem um acesso direto a mim. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Porque muitas vezes a gente faz do nome de Jesus um amuleto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E de repente algumas coisas dão errado. Então quer dizer que o nome de Jesus não funcionou? Não, é porque tem coisas que, né? E falando ali do tamanho de Deus, tamanho de Jesus, às vezes nós fizemos isso, diminuímos ele a ponto de que Jesus não é tão suficiente assim. Precisa de Deus, de Jesus e algo a mais. E algo, né, através de outras coisas que a gente faz. Mas a gente tem que voltar ao simples, né? Jesus, ele veio quebrando todos os paradigmas. Porque até os discípulos olhavam para ele, né? Ó, que templo bonito e tal. Jesus estava quebrando eles, falando assim, não, meu reino não é daqui. Eu não sou daqui. Então, assim, a gente sempre quer buscar essa herança aqui, herança terrena. Por mais, a gente pode desfrutar dessa herança aqui, né? Quando Deus, ele criou o jardim lá para Adão e Eva, é para desfrutar, cultivar, cuidar. Então, hoje nós estamos aqui na Terra para mostrar, transferir, né, mostrar essa herança, viver essa herança aqui. Só porque essa herança não é terrena. E a gente quer vir para a igreja buscar uma herança terrena. Um Deus que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se você não prospera, é porque você não parece que... Quando a pessoa não prospera, é porque parece que a pessoa não tem Deus. Se a pessoa tá doente, parece que não tem Deus. Se a pessoa tem um problema familiar, não tem Deus. E aí até taxado, não, tem demônio aí. Ah, pastor, é o devorador. Ah, não sei o quê. Ah, não é. É que o mundo é mundo e o mundo tem que girar. Algumas pessoas vão ficar doentes, outras pessoas vão quebrar, outras... Corpo, né? Por aí vai, né? Olha só, gente, você que tá entrando nesse podcast aí, você que tá entrando agora, nos acompanhando pela primeira vez... Vá falando aí da onde você é, coloca aí o nome da sua cidade, né, da onde você nos acompanha, pra gente poder ler o teu comentário aqui e também saber, né, a distância que o pessoal acompanha a gente aqui.
Algumas pessoas estão com a gente. Coloca o comentário para nós do Dorisvaldo. Dorisvaldo, ele botou aí: boa noite, graça e paz. Nós temos que ir para a igreja adorar a Deus, amar o próximo, temer a Deus, obedecer a Deus, andar integramente diante de Deus. O Carlos também botou lá amém. A Odete tá com a gente também ali acompanhando, dando boa noite. Família Martins, verdade, Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo sobre nós. Carlos Alberto também, vivemos por gratidão. Então, você que está acompanhando, coloca aí da tua cidade, teu comentário. É um prazer para a gente saber de onde nós estamos, as pessoas estão nos acompanhando. E ali, quando foi falado ali que a gente não recebeu o espírito de escravidão. Que muitas vezes, por isso que quando Jesus falou: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eles estavam com esse espírito de escravidão. Esse espírito de que tem que obedecer, tem que fazer isso ali. E ficava um peso sobre eles, que eles não conseguiam cumprir. Estava pesado, estava difícil, né? E Jesus veio para falar: não, venham até mim, aprendam de mim. Então a gente tem que aprender, né? O irmão falou ali, a gente tem que vir para a igreja. Realmente a gente tem que vir adorar, mas com entendimento. Para não viver no espírito de escravidão, no espírito de temor, no espírito de medo. Eu preciso obedecer, porque senão Deus vai me castigar. Eu preciso fazer tal coisa, porque senão eu vou desobedecer, porque eu não vou ser amado por Deus. Entende? Então, qual é esse espírito de escravidão? Né? Em outras versões é espírito de temor, né? Vocês não receberam espírito de temor, mas sim de ousadia. Né? E esse espírito vai testificar que você é filho. Então, assim, quando a gente entende que é filho, a gente não precisa provar nada. A gente é filho. A gente sabe quem é nosso pai e pronto. Eu até pensei no versículo aqui que se encaixa muito bem. Que fala assim: tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Então, quando o filho ele entende isso, vai acontecer situações que vai aparecer para ele que não vai ter o pastor por perto, o líder não vai estar perto, né? Quem é casado, a esposa não vai estar perto. Aí ele vai olhar para aquela situação: não me convém, eu sou filho, eu vou agradar o meu pai. Sim. A gente tem esse entendimento: tudo é permitido, mas não me convém. Por isso que o filho pródigo pegou as coisas que era de direito dele. O pai proibiu. O pai podia dizer assim: não, eu não vou te dar porque tu é imaturo, tu não sabe, tu vai exatamente, jogar fora. Essa frase, o filho pródigo falou: me dá minha parte da herança que eu vou embora. Né? Então, vamos trazer para o contexto assim, que muito é usado nos dias de hoje. O filho pródigo é a pessoa rebelde dentro da igreja e o pai... não é isso que a parábola está dizendo, mas eu estou trazendo para esse contexto. E o pai ali é o pastor, vamos pensar assim. A pessoa vai sair da igreja por algum motivo, por qualquer coisa. O filho pródigo, ele estava falando assim: pai, para mim tu morreu, eu quero a minha parte. Era mais ou menos isso. E ele estava saindo da presença do pai. Só que o pai não amaldiçoou. O pai não olhou para ele e falou assim: vai embora daqui, tu vai te arrepender, a mão de Deus vai pesar. Não. O pai abençoou ele e ele saiu com a bênção e foi. As consequências que ele fez é uma coisa. O que ele gastou tudo e aquela coisa toda foi uma coisa. Por que o pai falou assim: eu te abençoo e vai? Porque o pai sabe que quando tu tem algo que por mais que veio de Deus, mas não é no tempo certo, por mais que eu quero. Irmão, por isso que nós aqui, nós ministramos muito sobre isso. Nós não estamos aqui só para pedir, nós estamos aqui para dar uma resposta, porque senão a gente vai se tornar o filho pródigo. Eu quero, e aí o pai então pega, vai em paz. Aquilo não vai ser bom para nós, porque nós não temos maturidade para desfrutar ainda. Nós vamos desperdiçar o que ele deu. O que aconteceu com ele, né? E o pai sabia que ele ia desperdiçar. Porque o pai abençoou na saída, por quê? Porque quando ele gastasse tudo, ele ia falar assim: eu vou voltar para o meu pai. Ele não voltou para ter mais herança, nem voltou para ter conforto. Ele voltou pelo amor que o pai depositou dentro dele. É essa a grande chave dos dias de hoje. O que tem de pastores falando:
Deus vai pesar a mão sobre você, você vai sofrer as consequências, vai destruir teu casamento para segurar a pessoa dentro da igreja, porque talvez é dizimista, porque talvez é ofertante, porque talvez aquela pessoa é bem vista. Então, muitas vezes é colocado peso sobre as pessoas com medo. As pessoas talvez servem com medo, estão dentro da igreja com medo. Né? E Deus falou assim, vocês são filhos, desfrutem, o ambiente familiar, a igreja não é um peso, né? Não é servir com peso, é desfrutar daquilo que Deus fez. O teu servir não é um peso. Quando você lá, eu sirvo na igreja, né? O nosso servir é para o homem, amado. Pode ter certeza, né? Você pode tocar, cantar, você pode fazer tantas outras coisas, o servir é para o homem. Eu sirvo na igreja, você serve para o homem, né? Agora, por que Deus não está interessado na tua música? Por que Deus não está interessado na tua pregação? Ele está interessado no adorador, no coração verdadeiro. É isso que ele está interessado. É nesse lugar, esse ponto, né? É legal, né? Esse momento aqui de conversa é legal. Vai fluindo, vai indo. Tem um pessoal da onde aí, lá do Mato Grosso, ó. Cidade de Peixoto Azevedo, Mato Grosso. Show de bola, cara. Top, lá do Mato Grosso. Mato Grosso, a gente já morou lá, né, amor? Já. A gente morou... 6 meses? Quase um ano, né? A gente morou na cidade de Paranatinga, mais conhecida como Paranabala. Não sei se é verdade. É perigosa. Algo interessante também é que Jesus, quando ele recebe a afirmação de Deus no batismo, né, que ele era filho, logo ele foi conduzido ao deserto. Mas só que ele não deixou de ser filho no deserto, na dificuldade, no momento difícil. O diabo sempre vai te tentar e te atacar na tua identidade, né? Identidade. Por isso que é tão forte, né? Tu entender que tu é filho, porque vai vir as dificuldades, vai vir o dia mal, vai vir, e automaticamente na nossa cabeça a gente pensa, né? Outra pessoa fala, né? Exatamente o que o diabo falou para Jesus. Se tu és filho, né? Se tu é filho de Deus, por que tu tá passando por isso? Se tu é filho de Deus, por que tu tá passando por essa dificuldade? Se tu é filho de Deus, por que Deus não faz nada pra ti? Né? E Jesus, ele foi pela palavra, né? Não só de pão viverá o homem, e foi pela palavra. Então, o inimigo, ele sempre vai tentar nos atingir na nossa identidade, a primeira coisa. Porque se tu não sabe que tu é filho, ele pode buzinar no teu ouvido, falar o que for pra ti, e tu vai acreditar, ou tu vai ficar naquilo, eu não me conheço, eu não sei quem eu sou, e vai buscar descobrir em outros lugares, né, quem é. Mas Deus, ele estabeleceu essa identidade para nós. Jesus, né, ele resgatou e nos deu esse direito de ser chamados filhos de Deus. Mas é um Deus de relacionamento, né? Um pai de relacionamento, de intimidade, de estar junto, de conhecer o pai, de saber o que ele gosta, né? Porque por isso que Jesus disse, aquele que crê nos meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Porque a gente tem que amar a Deus, conhecer ele e começar a amar o que ele ama, né? E quando Jesus falou lá para Pedro, né? Você me ama? Você me ama? Te amo. Então, cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Ama que eu amo. A maior demonstração de amor por Deus é fazendo o que ele fazia. É amar o que ele ama. Então, não é porque a gente quer, porque a gente é bom. Não, é porque ele é bom. Porque a gente aprendeu com ele. Então, através do relacionamento com Deus, diário, orar. A oração, muitas pessoas oram só uma vez, vem na igreja, uma vez no culto e buscam ali. O pastor Anderson Silva, ele fala muito disso, da igreja de segunda-feira. Às vezes a gente vem no domingo querer receber, e segunda-feira tá vazio. Se enche domingo e segunda-feira tá vazio, não tem nada. Porque faltou entendimento, né? A gente busca, a gente é cheio para depositar em alguém. Segunda-feira... Para abençoar alguém, né? E as pessoas, com a falta de entendimento, só querem receber. É bom, é ótima a presença de Deus, o Espírito Santo, ele nos fortalece, ele nos direciona. Mas para que nós estamos buscando? Né? Qual é o propósito, o objetivo? Né? Quando a gente tem esse entendimento, a gente sabe que a gente está aqui para servir o próximo, para ajudar o próximo. Segunda-feira não vai ter fundo musical. Segunda-feira o irmão não vai estar ali fazendo um fundo, não vai ter uma palavra do pastor. Segunda-feira vai ter que
o diabo vai estar falando assim, se tu és filho, por que tá passando essa prova aí? Se tu é filho, por que tu tá passando essa luta aí? Então, assim, hoje nós estávamos conversando, né, Diogo? Eu falei que Deus nunca privou os seus profetas de passar pelo problema. Quando Elias profetizou sobre a minha palavra não vai chover, ele, o próprio profeta, passou dificuldade com aquela palavra. Sim. Então, quando o profeta libera uma palavra, ele se inclui na palavra. Elias se incluiu na palavra. Não choveu. Elias também passou dificuldade pela palavra que não havia chuva. Então, ele também viu necessidade, ele também viu... Não é que ele liberou... Claro, ele liberou a palavra, mas ele se incluiu nela, né? Os animais estavam morrendo da fome, não tinha alimento no campo, era esse tipo de coisa por falta de água e falta de chuva. Mas Elias não estava lá separado num contexto. Não, ele estava introduzido nesse mesmo contexto. Então, pastor, eu sou muito usado por Deus, eu sou filho de Deus, eu sinto a presença dele, mas eu estou passando uma luta tremenda. E aí, pastor, o que acontece? Cara, você é profeta, Deus não vai te privar de provações, o sol nasce para todos. Eu costumo falar aqui, eu sou muito direto no que eu falo, eu costumo falar que as pessoas culpam Deus, culpam o diabo, mas não se culpam, né? Como assim? Às vezes a pessoa, pastor, ora por mim para eu passar na faculdade, ora para mim para que aquela porta de emprego se abra. E eu falo assim, você estudou? Estudou? Não, mas o Espírito Santo vai te lembrar do que tu estudou? Não estudei. Então... Aí, pastor, ora por mim para que eu passe no concurso da polícia. Aí você ora, né? Amém, irmão? Vamos orar. Pastor, não passei. Deus não quis que eu passasse. Não, negativo. Teve pessoas muito mais preparadas que se esforçaram mais e passaram. Aí a pessoa fala assim, Deus não quer que eu esteja lá. Calma, não culpa Deus. Olha para si. O que faltou para que eu não chegasse aonde eu tinha que chegar? Porque Deus não vai querer frear sonho, Deus não vai querer parar projeto. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você avance. Mas não culpa, o diabo se levantou contra a minha vida. Deus... Não, calma aí. Tem coisas que é por nossa falta de maturidade, mas tem coisas que é por nossa falta de preparo. Então Deus, ele quer nos usar em várias áreas. Tá faltando médicos cristãos. Tá faltando advogados cristãos, juízes cristãos, políticos cristãos. Tá faltando muitas pessoas, de fato, que acreditam em Deus ocupando lugares. Por quê? Porque o cristão fala, não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim. Não, é pra você sim. Deixa Deus usar a tua vida. Deus te chamou pra desfrutar e estar em lugares que já é estabelecido pra ti. Em nome de Jesus. Tem essa questão também, né? Que a pessoa entende que ela vai ser usada por Deus só dentro da igreja, né? Quer vir para a igreja e quer servir, quer fazer alguma coisa para, né? Uma resposta de amor a Deus, quer ser usado por Deus. Mas nós podemos ser usados por Deus lá no nosso trabalho. Onde Deus nos plantou, onde nós estamos, nós podemos ser abençoados, podemos ser usados por Deus lá. E as pessoas têm essa mentalidade que só vai ser usado dentro da igreja. Né? Mas e segunda-feira, e terça-feira, e quarta-feira? Deus só vai te usar no domingo? Não, ele quer te usar lá na tua casa, lá na tua família, lá no teu emprego. Então, se todo mundo tiver esse entendimento, que é filho e que tá ali com a missão de transmitir quem é o pai, o amor do pai pelas outras pessoas, todos nós vamos cumprir o nosso propósito. Né? Além de ele entender que a autoridade que ele tem, né, em Cristo. Sim. E quando ele entende a autoridade que ele tem, quando ele está num ambiente que ele vê que através dele pode ter uma mudança, ele aplica. Por isso que Jesus diz que a gente tem que ser o sal aonde não tem e tem que ser luz onde tem treva. Né? Então, porque tem pessoas que, por exemplo, a pastora vai alcançar e eu não vou alcançar, porque o meu contato não é o mesmo contato que ela tem. Então, se Deus te levantou dentro da tua família, a responsabilidade de você ser a mudança dentro da tua família é tua. Porque o acesso que tu tem, o teu líder não tem, a outra pessoa que você vê no culto não tem. Então, você tem a tua responsabilidade. Então, se até a sua vida o ciclo era um ciclo de treva, Deus levantou você para curar as raízes, vai até doer. Né? Porque tudo vai começar com você.
Sim. É necessário, vai ser doído, vai ser doloroso. Mas só que através de você, uma nova geração, novos hábitos, um novo costume, um único Senhor vai guiar a tua vida, né? A herança vai ser diferente. A herança já não vai ser mais aquela herança, né, da carnalidade. De morte, né? De morte. De que diz ali, né? Mas de vai vida, ser a né? herança de vida de Cristo. Tu já não vai mais ser guiado pela carne, que gera morte. Tu vai ser guiado pelo Espírito, que gera vida e testifica que você é filho. Então tudo começa tipo assim, eu quero que uma coisa aconteça aqui em casa, tá tudo... Mas vai começar através de você primeiro, né? Você que vai ser o exemplo, você que vai ser o testemunho. Antes de você falar, as pessoas têm que ver aquilo que tu fala nas tuas atitudes, que não é fácil, mas é isso que Cristo quer. Porque ele diz assim, não seja apenas ouvintes, mas praticantes. Porque senão você vai ser que nem aquela pessoa que vai no espelho, olha, se contempla e depois esquece da tua face. Então, o negócio é ser. Então, quando você vê um problema, uma situação difícil que acontece na tua família, desde os teus avós, desde lá dos teus antepassados, e Deus te levanta porque Ele quer fazer algo diferente. Amém. Ele quer mudar as raízes. Então, na hora de mexer ali, meu avô era viciado, meu pai também, eu tive uma infância que eu estava quase indo pro vício, mas eu conhecia Cristo. Então, através da sua vida, Ele vai quebrar esse ciclo. Então, através de você. Então, quando você entende que você é filho, né, para ser bem reto, não vai depender do pastor, não vai depender do líder, porque lá dentro da tua casa, tu vai ser o pastor, lá dentro da tua casa, tu vai ser o sacerdote, lá dentro da tua casa, você vai obedecer a Deus, e pessoas que só te vê no culto não vê o que tu faz fora da igreja, então você vai ter uma autoridade. E eu tava pensando, meditando, não sei se você se lembra, tem uma passagem ali que pessoas tentam expulsar um demônio. Sim. O demônio goza com a cara dele. Sim, os filhos de Seva, né? Jesus eu conheço. Paulo também, e vocês, quem são? Então, tipo assim, não tinha autoridade no mundo espiritual. Falava de Jesus, né? Sai demônio, sai aquilo, mas só que os demônios sabem quem tem autoridade ou não, então tá caçoando deles, né? Então, dentro da tua casa, tu pode ter uma autoridade, né? Tu pode romper esse ciclo, né? Dentro da história da tua família, e através de você tudo pode ser diferente, né? E isso acontece numa segunda à noite, num jantar. Isso acontece... Toda ocasião é uma ocasião proposital para que aconteça a pregação do evangelho. Né? Tipo, eu tava abastecendo o carro, e aí o rapaz chegou, conversou, amigo meu e tal. Aí de repente, vocês estão aonde? Nós estamos lá, assim. Eu queria fazer uma visita e tal, mas é muito corrido para mim, trabalho nos domingos e tal. Seu cara, acompanha a gente na internet, a gente tá ao vivo direto. Anota aí para mim. Anotei, entreguei. Ele botou talvez no bolso, não sei se vai assistir, não sei se está assistindo, mas é uma forma que a gente, eu quero ser usado, pastor. A gente acha que o ser usado é só no altar, é só tocando, é só cantando, é só pregando, é só limpando a igreja. Não, tem pessoas que não fazem nada disso, mas são um baita empresário que emprega 15, 20 pessoas. Ele está sendo usado por Deus, cara, né? Mas esse empresário nem vem no culto, pastor. Não, tudo bem, ele não vem no culto, mas Deus está usando ele assim como usou a barriga do peixe, assim como usou a sarça. Entende? Deus está usando ele de uma forma para que outras famílias, né, sejam abençoadas. Imagina, o patrão não vem ao culto, não é nada, não conhece Deus, sabe? Mas ele tem lá 20 funcionários. 2 deles é evangélico. E eles vêm no culto e falam assim: obrigado, Senhor, pelo meu emprego. Obrigado, Senhor, pelo meu patrão. Obrigado, Senhor, pelo esse dia que o Senhor me deu. Sabe? Através de uma pessoa, aquela pessoa lá está sendo alcançada. E é lindo, Deus ele deixa detalhes na Bíblia. A Bíblia, você pode ler ela rápida, mas ela é profunda. Então, aquela menina dentro da casa de Naamã, né? A gente prega a história de Naamã, a gente fala que Naamã foi orgulhoso, que Naamã depois desceu ao rio, se banhou, aquela história toda, que Naamã era um grande general. Mas dentro daquela casa tinha uma menina
Que ela poderia muito bem falar assim, eu não vou pregar pra ele, eu não vou falar de Deus pra ele, ele me fez de escrava. Não, ela abriu o coração, ela falou, olha, eu conheço alguém que pode te curar, eu conheço alguém. Ela usou do momento, da situação pra pregar, é expressar o reino. A gente já tá caminhando pra outro lado essa... Ai... Gente, eu acho que é isso, né? Que então a gente vai conversando. Daí vai longe, né? Não, mas é muito bom. Então a autoridade nossa está estabelecida na nossa identidade, né? Quando a gente entende quem a gente tem autoridade. Né? Como o Diogo falou aquela hora ali, né? Os demônios falaram, lá Jesus e Paulo a gente conhece porque eles não sabiam quem eles eram ainda. Então a maior missão hoje é nós entendemos quem nós somos em Deus. Mas que interessante que, né, o Diogo colocou aqui sobre os filhos de Cefa que o Deus de Paulo, né? Vamos lá. Não conhecia, né? Vamos lá. Eu venho no culto, o Deus do pastor, a oração do pastor. O diabo olha assim, o pastor eu conheço, o obreiro eu conheço, o diácono eu conheço, mas tu quem é? Tá entendendo? Sabe, ainda tá perdido, né? Então ter uma identidade é muito importante. Quem eu sou, o que eu carrego, o chamado que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Eu não posso usar a capa de alguém, a farda de alguém. Deus tem algo único para mim. Então, por mais que você pregue parecido com alguém, ministre parecido com alguém, Deus tem algo único, estabeleceu o único sobre você. Você é o único, né? A tua identidade, a tua digital, você é o único desse mundo. Então Deus fala assim, eu tenho um plano único com você. Então isso é muito lindo. Agora, o Deus do pastor Ranieri, que meu irmão, que é isso? Né? E saíram debaixo de sova eles ainda. Mas é isso aí. Eu falei sobre de exercer autoridade, né? Se a gente for parar e pensar aqui, se Deus já conhece cada um de nós no ventre, já formou, ele que formou. A palavra diz que ele nos formou no ventre, porque antes da fundação do mundo nós já era eleito nele. No ventre da barriga da nossa mãe ele nos formou e ganhamos forma. E antes da gente nascer já tinha algo determinado sobre ele para nossa vida. Então já tinha uma autoridade. Sim. Já tinha estabelecido uma autoridade. Só que daí a gente nasce, né? A gente acaba se corrompendo com as coisas do mundo. A gente perde essa identidade, a gente perde essa autoridade até o momento que a gente encontra Cristo. Né? E a gente recupera toda a identidade. Então quando a gente está falando agora de paternidade, seria Deus falando que ele está querendo que você assuma a identidade, a autoridade que ele já te deu. Né? Que foi perdida por conta do envolvimento do pecado e tudo mais. Mas só que em Cristo não foi apenas a salvação que nós ganhamos através dele, mas tudo aquilo que foi restaurado. Né? Tudo aquilo que Adão perdeu, que em Cristo ele conquistou na cruz, e nós tornamos herdeiros. Amém. Então é isso, né, gente? Gente, a gente não vai se estender muito hoje. Você que nos acompanhou até aqui, saiba que toda sexta-feira, neste horário, nós estamos aqui com essa live muito bacana, muito legal. E eu convido você a nos procurar lá no Instagram. Nos procure lá, Ranieri Cardoso. Procure também a Somos Filhos Church. Interaja com a gente, esteja com a gente. Toda sexta-feira, nesse horário, nós estamos com live. Então vai ser muito bacana. E talvez aqui o teu comentário aqui na live seja o comentário da noite. Pastor, vamos falar sobre este assunto. Vamos falar. Nós entramos aqui e vamos a fundo no assunto. Então comente, participe, que é muito importante. Então você já sabe. Toda sexta-feira, 8 horas da noite, você está aqui com a gente. Ao término agora dessa live, deixa aí o teu like, o teu comentário e compartilha, gente. Convida o pessoal da tua célula para assistir, que vai ser muito importante, muito bacana, tá bom? Deus abençoe a todos, né? Amém. Acho que é isso, né, amor? Amém. É isso aí. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e que você venha entender que essa identidade é muito importante na sua vida. Ser filho de Deus é algo maravilhoso. Então desfrute dessa paternidade de Deus sobre a sua vida.
você é herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. É isso aí. Amém. Beijão a todos. Amém, gente. Beijo. Deus abençoe. Até mais.